Será que você precisa ficar aguardando minutos intermináveis até seu bebê arrotar depois da mamada em todas as mamadas? Confira nesse vídeo. Olá mamãe, seja bem-vinda de volta a este canal. Eu sou a doutora Bianca Caluf Negrão, sou médica pediatra. Aqui falamos sobre amamentação, maternidade, cuidado com o bebê e vários outros temas que, se te interessam, se inscreve neste canal, aproveita, ativa o sininho para receber as notificações e já deixa o seu like. Vamos lá! Agora imagine comigo, você está amamentando de madrugada, são 3 da manhã. O seu bebê já dormiu, você colocou ele na posição para arrotar. E quanto tempo vai ficar ali até o seu bebê arrotar? Eles não arrotam nunca, aparentemente. Vai-se embora 1 hora, 2 horas, o bebê já vai acordar de novo porque ele vai querer mamar de novo e não arrotou. E você ficou ali sem saber se coloca o bebê no berço, sem saber se mantém ele na posição do arroto, sem saber se dá para o pai segurar um pouco para você descansar. Essa cena eu tenho certeza que muitos de vocês já vivenciaram, sim. E nas consultas pediátricas as mães sempre me fazem essa pergunta: doutora, precisa botar o bebê para arrotar em todas as mamadas? Mas primeiro você precisa entender como funciona o estômago desse bebezinho e o sistema dos esfíncteres, que funcionam como se fossem comportas. Como assim? O leite passa, ele abre para baixo, deixa o leite passar, mas quando ele se fecha, ele impede o refluir do leite. O refluir da comida, né, conforme o bebê cresce, até nós adultos nós temos também esse esfíncter. Só que no bebezinho, esse esfíncter, ele é muito frágil. Ele apresenta uma grande fragilidade que impede esse refluxo, esse refluir do leite. Então o leite passa, mas acaba voltando eventualmente quando eu tenho um aumento da pressão dentro da barriguinha desse bebê. E como a pega desse bebê geralmente não é tão eficiente, porque ele ainda não tem essa musculatura perioral bem desenvolvida, acaba que eventualmente ele deglute ar na mamada, ou não forma um vácuo perfeito e fica engolindo ar na mamada, ou ele chora muito, chora, e durante o choro, assim, os bebês engolem ar. Então, tudo isso vai favorecendo uma dilatação desse estômago que acaba por fazer o ar que foi deglutido voltar, ou o próprio leite acaba voltando também. Isso tudo é chamado refluxo fisiológico do bebê. E sim, todos os bebês vão ter esse quadro, porque sim, esse sistema ele é frágil no bebê. Então, a resposta da pergunta é sim. Você precisa colocar o seu bebê para arrotar após todas as mamadas, enquanto ele for pequeno, principalmente enquanto ele for pequeno. Conforme o tempo passa, essa necessidade já não vai mais ser tanta, já o bebê já não vai mais sentir nenhum desconforto e esse sistema vai estar bem firme, já vai estar bem forte e vai evitar esses refluxos. Mas uma coisa é válido que vocês entendam que nem sempre você vai escutar o arroto, porque nem sempre ele engoliu o ar numa quantidade suficiente que vai favorecer um retorno de ar intenso. Muitas vezes, principalmente nas mamadas da noite, da madrugada, quando o bebê tá calmo, tá relaxado, tá tranquilo, ele mama de uma forma suave e tranquila que não engole ar. E nessa situação, ele precisa ser colocado na posição do arroto, mas nem sempre você vai ouvir arroto, porque muitas vezes não há arroto, mas ele precisa ficar nessa posição, porque para evitar o retorno do leite quando ele for colocado na posição deitado. E existem alguns sinais que vocês podem observar no bebezinho que possam sinalizar que ele engoliu ar e está um pouco desconfortável. Um dos primeiros sinais é que o bebê solta o peito ou solta a mamadeira e começa a chorar muito irritado. Aparentemente ele ainda está com fome, ele quer mamar, só que ele solta por desconforto, por causa da necessidade do arroto. As expressões faciais do bebê também podem sinalizar essa necessidade do arroto. Ele começa a franzir a cara, ele começa a ficar um pouco mais irritado, a ficar desconfortável. Contudo, se o bebê adormeceu tranquilamente depois da mamada e não demonstrou nenhum desses sinais, ele precisa apenas ficar na posição do arroto,
não necessariamente vai arrotar, mas ali por volta de 15 a 20 minutinhos nessa posição é suficiente para que ele seja colocado no berço e adormeça de forma pacífica e tranquila. Lembrando que isso não é válido para bebês que têm a doença do refluxo. Mamãe, você quer água? Obrigada. Lembrando que isso não é válido para bebês que têm a doença do refluxo, porque aí sim eu tenho um quadro mais patológico e precisa de um pouco mais de tempo para evitar esses escapes. Além do que, esses bebês precisam ter a cabeceira um pouco mais elevada. Todos os bebês? Não, só esses bebês que têm a patologia. Os outros podem dormir normalmente, sem problema nenhum. É importante reconhecer os sinais que o seu bebê dá. Claro que vocês ainda estão se conhecendo, isso leva um certo tempo. Mas com o tempo você vai perceber quando sim o seu bebê precisa arrotar e quando ele não vai precisar mais, por não deglutir o ar. E aí, nesses casos, você só coloca ele numa posição um pouco mais verticalizada, como pode conferir nesse outro vídeo que eu deixei aqui no card sobre como manter esse bebê dormindo mesmo na posição do arroto. Se você gostou, deixe o seu like, escreva seus comentários aqui nesse canal, porque me ajuda muito a desenvolver mais e mais conteúdos que agradem vocês. E a gente se vê aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau!